Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel, um dos fundadores aqui do curso O Jornada Tech, né, o Início. E se você chegou até aqui é porque provavelmente você já pensou, está pensando em fazer aí uma migração de carreira. Talvez você já tenha dado uma olhada nos nossos conteúdos e tenha caído aqui nessa página. A gente acredita que nada melhor, né, para você entender se o conteúdo que tem dentro desse curso realmente faz sentido para você ou não, nada melhor do que realmente ter acesso a uma parte desse conteúdo, a uma parte desse curso, né? Além dos materiais que a gente acaba já entregando aí nas nossas redes. Isso tudo para te ajudar a entender se faz sentido ou não você dar esse passo, né, e se aprofundar um pouco mais com relação às áreas, né, da carreira aí de tecnologia e quem sabe dar o seu primeiro passo para uma mudança de vida, para uma mudança de carreira. E nós decidimos pegar uma dessas aulas e fazer essa aula aqui agora aberta para você, tá bom? Então, para a gente dar sequência aqui na nossa aula, hoje a aula que a gente escolheu abrir é a aula de áreas de atuação no mercado de tecnologia. Tem no curso mesmo, você vai ver depois que tem algumas aulas antes, né, algumas aulas introdutórias. Aqui a gente decidiu entregar esta especificamente, não a primeira aula, porque aqui eu acho que a gente já vai bastante aí num tópico que é a dor de muita gente, que é entender, tá, mas se eu fizer esse movimento de mudança para a área de tecnologia, quais são as possibilidades de atuação de mercado que eu tenho? Né? O que uma equipe de tecnologia de fato faz, quais são os integrantes e assim por diante. Então a gente vai hoje mergulhar aí nessa aula, mostrando as áreas de atuação no mercado de tecnologia. A gente vai passar pelas principais áreas de atuação do mercado tech, o que dá de fazer, né, na prática e qual carreira, teoricamente, combina mais com você, tá bom? Então a gente vai passar por todos esses itens. Vamos lá então. O Universo Tech, e lembrando que aqui nessa aula a gente vai falar de várias carreiras, não são somente essas carreiras que existem na área de tecnologia, contudo, elas são, digamos assim, não necessariamente as mais comuns, mas algumas são as que são mais fáceis de entrar no mercado, a que tem maior demanda, e outras é uma evolução natural e que todo time de tecnologia, toda empresa de tecnologia de alguma forma precisa. Tá? E a gente pensando na área de tecnologia como um universo, né, universo de tecnologia, a gente entra aí na parte de programação, né, ou seja, para quem gosta de codar mesmo, né, quem tem um perfil um pouco mais técnico, a parte de design, né, ou seja, para quem prefere criar visualmente, criar interfaces, criar a experiência, né, do usuário propriamente dito. A gestão, para quem gosta de organização, né, então os projetos em si, eles precisam ser organizados. Né? O desenvolvimento de software, muita gente acha que é simplesmente um monte de desenvolvedor, né, dentro de uma sala codificando, e não é, né? Então a gente precisa do design, a gente precisa da gestão para que todo o processo de construção do software aconteça da melhor maneira possível. E a gente tem também a parte de análise, né? E aqui é para quem curte aí, números, lógicas, para quem gosta de entender os dados que um sistema gera e que, né, tem aquela velha máxima de que os dados não mentem, né? E de fato, todo sistema que é utilizado por algum usuário gera informações, essas informações são guardadas e depois existe aí carreiras de tecnologia que são especializadas em entender esses dados, entender como que os usuários estão utilizando ou como que aqueles dados podem gerar ideias de melhoria dentro dos negócios. Então existe toda uma carreira pensando aí na análise principalmente de dados, né? É uma carreira que tem oportunidades realmente para todos, tá? Então a gente tem uma alta demanda, é uma área que busca profissionais constantemente.
Iniciantes são bem-vindos, sim, então a maioria tem porta de entrada acessível. E basicamente eu te convido, né, a fazer uma reflexão, né? E muitas vezes talvez a resposta para essa pergunta talvez é o que está te travando, né? Então pensa, eu me vejo fazendo isso. Claro, a gente vai entrar aqui, né, nos detalhes, mas pensando, né, do que você já viu até aqui, ou do que você já conhece, pensando em empresas de tecnologia, talvez você tenha pensado já, né, até e tenha pensado, não, isso não é para mim, eu não gosto de matemática, eu não gosto de código, eu já vi, já tentei, ou não tenho nenhuma facilidade com tecnologia. Então, eu digo para você que pode ser para você sim. Isso quer dizer que vai ser muito simples, que vai ser fácil, que você vai fazer um curso de 2 semanas e vai ganhar 10 mil reais por mês? Não, não é assim que vai acontecer. Da mesma forma como se você for começar em alguma outra carreira, também não é assim que vai acontecer. O que acontece na área de tecnologia existem muitas oportunidades. Sim, é uma das áreas que mais sofre por falta de profissionais qualificados. Também é verdade. Então existem oportunidades a serem aproveitadas. Então você precisa se capacitar para ser um desses profissionais qualificados para conseguir entrar nessa área. Qual é a questão fundamental aqui? O tempo que você vai levar para se capacitar de verdade, para ser um profissional de alto nível, numa profissão qualquer, né, do mercado, você talvez leve o mesmo tempo. A diferença é que na área de tecnologia, possivelmente você vai ter a chance de talvez já iniciar com um salário um pouco maior do que essas outras carreiras de outras áreas e vai ter um horizonte de crescimento muito mais promissor, e tanto pensando em carreira quanto em salário, tá? Então, eu sempre tomo bastante cuidado quando eu falo aqui das oportunidades e que elas são para todos e que de fato eu acredito nisso e são, mas isso não quer dizer que é para todos no sentido de que você não precisa se esforçar, tá? Você, assim como qualquer outra carreira, para você ser bom, você vai ter que se esforçar. O que acontece é que na área de tecnologia você vai ter tanto talvez um início já com um salário um pouco acima da média de outras carreiras do administrativo, financeiro, almoxarifado, essas carreiras que normalmente são carreiras de entrada no mercado, o horizonte de crescimento ele é muito mais promissor também do que essas carreiras, tá? Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, porque a gente tem muita responsabilidade com o seu sonho, com a sua vida. A gente não pode ser leviano de te vender algo que você não vai alcançar, né, num curto espaço de tempo. Vamos botar aí 2 meses, 3 meses. Existe um caminho, existem oportunidades e é possível aproveitar essas oportunidades, mas existe um trabalho a ser feito, né? Então, se você sair daqui com essa visão, eu já vou estar aí satisfeito. Agora que eu vi que a minha imagem, né, ficou acima aqui, mas basicamente, deixa eu tirar ela aqui, só para vocês verem a pergunta, né? Então, essa autoavaliação é para você pensar, né? Eu me vejo de fato fazendo isso? Então, é isso. Vamos entrar então aqui já direto nas áreas, né, de atuação dentro de empresas de tecnologia. E claro, talvez a mais comum, mais disseminada e a que o pessoal mais tem medo é o desenvolvimento de software, né? Onde trabalha aí com criação digital, trabalha com criação de sites, aplicativos, plataformas, sistemas. Absolutamente todos os sistemas que você utiliza hoje, seja no aplicativo, seja no navegador, seja no seu computador, passou pela mão de desenvolvedores, né? Eles trabalham na resolução de problemas também, né? Então eles trabalham escrevendo código, resolvem bugs, né? Que são os erros que existem dentro desse código. E o perfil ideal é para quem gosta de desafio e aprendizado constante.
né? Então, gosta de raciocínio lógico, gosta de resolver problema. É uma carreira que ela ainda é muito valorizada, tá? Com o advento da inteligência artificial, ganhou-se novas perspectivas, né? Não, a IA ela não vai substituir essas carreiras, mas as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, pensando nessas carreiras, elas vão ter que aprender a saber qual é a melhor trilha para o seu aprendizado e como estudar e como que pode utilizar a inteligência artificial para acelerar cada vez mais esse aprendizado, né? E além de utilizar a IA para acelerar o aprendizado, como se pode utilizar a IA no trabalho, no dia a dia, para ser um profissional diferenciado, para ser um profissional mais produtivo. Então, todas as profissões que eu falar aqui, interpretem ela ou vejam elas nesse formato quando a gente pensa em inteligência artificial, tá bom? Então, quando a gente fala em software, quando a gente fala em código, software basicamente é um conjunto de arquivos, né? Vou tentar simplificar aqui. Pensa lá no teu documento Word, né? Tem um monte de coisa escrita lá e que você consegue entender. Um software ele é construído por um conjunto gigante de arquivos, texto, onde dentro desse texto é escrito de uma forma que o computador entenda. E aí o computador vai conseguir entender aquilo e vai conseguir rodar esse programa e vai conseguir executar a lógica para resolver um problema de forma automatizada, tá? E quem desenvolve esses que a gente chama de algoritmos, quem desenvolve esse código-fonte, essas instruções para o sistema, é um desenvolvedor de software, tá bom? A gente tem também a carreira de design, né, em que aqui a gente juntou UX designer, UI designer, embora tenham aí pequenas não, mas tenham diferenças, né? O UX, que é o User Experience, ele trabalha pensando em como o usuário se sente ao utilizar um produto. Ele trabalha no que a gente chama de jornada de usuário, entendendo como que o usuário passa por um determinado problema e qual é a melhor forma de criar uma experiência que faça com que aquele problema seja resolvido da melhor forma possível. Então a gente está falando muito mais de experiência, de uma jornada do usuário. Quando a gente fala de UI, né, ou seja, User Interface, a gente está pensando no visual mesmo, né, nos elementos gráficos, nos campos, nos botões, nas mensagens e assim por diante. Os dois, né, UX e UI, eles trabalham juntos e muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa e dependendo do processo que a empresa executa, são a mesma pessoa. A mesma pessoa trabalha pensando na jornada e trabalha pensando na interface do usuário também. Mas existem sim empresas que possuem esse cargo de forma distinta, né? De forma separada. E o perfil ideal é alguém que tem um olhar criativo, que entende o comportamento humano, porque ele vai precisar sentar com esse usuário ou com mais de um usuário, entrevistar, entender a dor no dia a dia, entender como que essa jornada acontece, onde está o maior ponto de dor, para daí sim conseguir começar a desenhar uma solução que faça sentido. E o mais importante é que não precisa saber programar, ele precisa saber ter essa capacidade de comunicação, ter empatia para entender os problemas, pensar, né, como um design que de fato entender o problema e buscar criar a melhor solução possível, até, né, pensando em simplicidade, né, como que se resolve aquilo da forma mais simples possível e assim por diante. Tá bom? Então aqui já temos um exemplo de uma profissão, de uma área que não precisa saber programar. Tá bom? Então se você é criativo, gosta de desenhar, é curioso pensando com relação a como melhorar a vida das pessoas, talvez seja uma área para você pensar. Pensando também em outra área fundamental, que aqui a gente também juntou duas, que é infraestrutura e suporte, tá? É uma área que ela fica por trás das cortinas, digamos assim, né? Ela fica nos bastidores. E essa área, principalmente de infraestrutura, ela cuida da rede, dos servidores e dos acessos, por exemplo. A rede é por onde os dados trafegam. Se você hoje está visualizando esse vídeo no seu computador,
existe uma rede de internet que ela chega até a sua casa. Da mesma forma, esse local onde esse vídeo está rodando, ele está num servidor aonde a rede da sua casa de alguma forma tem acesso para pegar esse vídeo, trazer para sua máquina ou apresentar isso para você, não necessariamente trazer para sua máquina, mas apresentar isso no seu monitor e você dá o play e ele vai rodar lá no servidor apresentando para você, tá? E os acessos é todo o controle, né, pensando em sistemas e ambientes complexos de servidores e redes e assim por diante, ele controla essa questão dos acessos, quem pode fazer o quê. Infraestrutura e suporte também cuida da segurança, então olha assim para a parte de proteção de sistemas, né? Então para evitar ataque hacker, perda de dados e assim por diante. O suporte, ele acaba atuando mais na resolução de problemas técnicos, tanto de infraestrutura mesmo, ou seja, tanto de redes, servidores e assim por diante, mas aqui no suporte a gente tem um nível a mais que eu tenho um sistema rodando, e provavelmente você já passou por isso de você estar utilizando um sistema e esse sistema, por algum motivo, dá pau. Ele crashou e deu erro para você. Você mandou uma mensagem, você ligou para alguém. Esse alguém é um suporte e que, inclusive, por curiosidade, é por onde eu comecei a minha carreira na área de tecnologia. Eu comecei numa equipe de suporte, fazendo a sustentação de um sistema para posto de combustível, inclusive. Então, eu não entrei como programador, não entrei como analista de negócio, né? Então, é uma boa área para entrada na área de tecnologia. E o perfil ideal, entender as coisas no detalhe, né? Resolver problemas críticos. Então, gostar realmente de ir no detalhe, porque normalmente quando chega na parte de infraestrutura, se o problema chegou lá, é porque o problema já é muito crítico e precisa de uma resolução muito específica e que precisa ter muita agilidade e muita acurácia na solução, ou seja, precisa encontrar uma solução rápida e que realmente funcione, né? Então não tem muito espaço para um jeitinho, né, na área de infraestrutura. E no caso do suporte existe esse desafio de conseguir descobrir onde está o problema. Porque quando a pessoa recebe um ticket no suporte, um chamado, né, uma reclamação, o problema pode estar no software, pode estar na tela, pode estar no servidor, pode estar na rede, pode estar em vários lugares. E o suporte tem precisa ter essa curiosidade de ir mais a fundo e tentar entender qual é a raiz do problema para daí sim acionar a equipe correta, né? Existe a carreira de cibersegurança também, né? Então é uma das carreiras que mais está crescendo, principalmente porque hoje em dia os números de ataque, hackers, vazamento de dados, tudo isso acaba que está crescendo junto. Não é uma carreira de entrada na maioria das vezes, embora existam cursos aí de específicos, né, de segurança da informação. Normalmente a pessoa já está na área e aí ela se especializa em segurança da informação. Não é impossível entrar, né, diretamente com cibersegurança, mas normalmente acaba sendo uma área de evolução, né, dentro de uma carreira. Então, né, proteção digital protege sistemas aí contra ataques, contra invasões. É um profissional que precisa ter um perfil, né, de curiosidade, precisa ser analítico, precisa ter muita atenção aos detalhes para conseguir identificar essas vulnerabilidades. Vai precisar sim de um conhecimento mais profundo de técnicas de hacking, de técnicas muitas vezes de programação mesmo. Muitas vezes vai trabalhar simulando ataques hackers. Então é uma carreira muito legal, muito interessante, que daqui para frente vai só crescer, né? Mesmo, de novo, mesmo com a questão da inteligência artificial, os profissionais com conhecimento de cibersegurança vão continuar sendo muito valorizados, porque a tendência daqui para frente é a gente ter cada vez mais problemas com ataques hackers e cada vez mais dificuldade de manter a segurança dos nossos sistemas, tá? Então é uma área assim que está em crescimento, tem salários bons, por isso que acaba sendo uma segunda fase de uma carreira de tecnologia, digamos assim, mas quando a pessoa chega ali, tem salários realmente bem altos, é muito valorizado fora do Brasil também, para quem quer ter uma carreira internacional, então é uma carreira para se ficar de olho aí.
Chegamos também na parte de análise de dados e BI, né, que é Business Intelligence. Então, lembrem-se, quando a gente utiliza um sistema, vários dados são coletados, então esses dados são organizados, né, é feita uma estruturação, é feita uma limpeza. Depois disso, um time ou uma pessoa trabalha na transformação desses dados em ideias, em insights úteis para o negócio. E eles acabam apoiando o gestor do negócio, apoiando um time, apoiando o profissional para tomada de decisão. Né? Então, pense no seguinte: eu tenho um sistema de gestão de supermercado. Aí pensa nas vendas que aconteceram, no sistema, nos produtos que entraram no estoque, nos que saíram, posição dos produtos nas gôndolas, site, tudo isso, e tudo isso está gerando muitos dados. Então, o gestor o gestor do supermercado, ele precisa conseguir ter a capacidade de analisar esse conjunto de dados todos para conseguir tomar boas decisões. Então, aqui existe essa carreira de análise de dados e a parte de BI acaba sendo mais a parte de visualização mesmo, né, de uma vez que esse dado foi tratado, como que ele consegue gerar inteligência, né, insights aí úteis para o negócio. É um perfil que a pessoa precisa gostar de números, lógicas, gráficos, planilhas, né? Tem que ter um pensamento analítico. Então, se você hoje já faz muitas análises no Excel, por exemplo, você ama o Excel, você coloca os dados lá, você gera gráfico, você já faz isso, talvez uma carreira de análise de dados aí de BI pode ser sim uma opção para você. Temos também a carreira de QA, né, e testes, que é basicamente a mesma coisa, né? Mas QA em inglês é Quality Assurance, né? Ou seja, tem uma garantia da qualidade, hein? E basicamente a função, né, dessa área é testar. Então, passou por todo o processo de desenvolvimento, legal. Alguém de QA vai lá e faz os testes, verifica se foi implementado como deveria ter sido implementado, como a regra está escrita, identificar erros, né, encontrar falhas tanto nessa comparação com o negócio de como isso deveria ter sido implementado, quanto com erros, bugs não previstos, mas erros inesperados, né? Então, uma coisa é, este botão precisa ser azul. O tester, né, o QA, ele vai verificar se o botão está azul. Outra coisa é, quando eu clico no botão de salvar, o registro não é salvo, o nome não é salvo. Tá, isso é um bug, né? Então, basicamente é isso. Ou dá um erro na tela, enfim, ou o sistema trava. Então, o tester, ele acaba trabalhando nisso também. Ele precisa reportar, né? Ele precisa documentar o problema, montar um cenário do que ele fez para chegar até aquele problema para conseguir passar para o desenvolvedor conseguir corrigir a tempo, né? E validade, de uma forma geral, ele garante aí a qualidade final do produto, né? Então é uma função bastante importante. Tem se utilizado cada vez mais inteligência artificial também nessa área de testes de QA, mas sempre com um profissional capacitado, com um profissional que sabe o que está fazendo, que tem o conhecimento do negócio, que tem um conhecimento aprofundado para pilotar essas inteligências artificiais e conseguir ser mais produtivo. Então existe aí também essa área super, super interessante. Qual é o perfil ideal? Atenção aos detalhes, olhar crítico, é um senso de processo, então a pessoa precisa conseguir saber, entender muito bem a regra de negócio que deu origem àquela tela ou àquela funcionalidade para conseguir ter uma visão se o processo está acontecendo como deveria e também, caso encontre algum erro, conseguir reportar isso da melhor maneira possível. Então precisa realmente ser muito, muito crítico e muito atento aí aos detalhes, tá? Gestão de projeto e produto, aqui também a gente juntou duas áreas, mas a gestão de projeto, ela acaba pensando muito mais nos prazos, cronogramas, comunicação, então, existe um plano para desenvolver tal coisa até a data X, né? A gestão do projeto, ela, né, garante ou tenta garantir que essa data vai ser alcançada, que o cronograma vai ser cumprido, que as pessoas que precisam ser comunicadas de determinado desvio seja comunicado, né? E a parte de produto, ela cuida mais da estratégia, da necessidade do cliente. O produto, ele olha, ele entende o problema do cliente e tenta
traduzir isso da melhor forma possível para a construção de um produto de software que resolva aquele problema. Né? Então, é uma área que ela é muito mais estratégica, então ela precisa ter a capacidade de entender profundamente a necessidade daquele cliente para conseguir gerar o melhor produto de software possível, né? Então, projetos cuida de prazos e cronogramas e essas comunicações, e produtos acaba trabalhando mais com a construção real do produto final que precisa de fato atender a necessidade do cliente. Ele conecta mais com essa necessidade do cliente. Em algumas empresas isso acontece na mesma equipe, pode ser a mesma pessoa também, mas são duas carreiras aí que trabalham juntas, mas, não, mas são levemente diferentes. Perfil ideal, precisa ser organizado, precisa ter aí um perfil de liderança, uma visão do todo, essa capacidade de ter a visão do todo, precisa conseguir se comunicar muito bem, porque vai se comunicar com o desenvolvedor, com infra, com cliente, com fornecedor, vai se comunicar com muita gente, né? Com o gestor do cliente. Então precisa ter essa capacidade de comunicação bastante evoluída. E basicamente, né, a gente chega aí ao final da nossa aula. Lembrando, essa é uma aula de todo um módulo, de todo um curso, né? Mas eu quero que você saia daqui com alguns insights, né? Primeiro tecnologia não é só programar. Então, como a gente viu, tem outras carreiras possíveis aí para a área de tecnologia. Diferentes perfis, diferentes talentos, diferentes interesses. Sim, tem espaço na área de tecnologia. E o nosso curso ele tem como objetivo te apresentar isso mais profundamente. Para que no final você consiga dizer, beleza, dessas áreas aqui, essa daqui eu me identifiquei, agora eu vou investir mais na minha capacitação em cima dessa área. Ou você vai olhar e vai dizer, não, eu não vou investir na área de tecnologia, vou tentar outra coisa, vou seguir a minha vida buscando outra coisa e tá tudo bem, né? Mas o nosso objetivo aqui é realmente trazer essa clareza para que você tome a melhor decisão. Né? E, inclusive, eu vou dar uma tarefa aqui que é para que você escolha 2 a 3 áreas que te chamaram mais a atenção, pesquise sobre elas, se aprofunde. No curso aqui a gente vai se aprofundar, mas mesmo que não seja no curso, se aprofunde, né, e tente visualizar em qual delas você se daria melhor, de acordo com o seu perfil. Tá bom? E agora a gente já finalizando essa aula, mas antes de finalizar, eu quero passar com vocês aqui se você adquirir o curso, o que você vai aprender, o que você vai ter acesso. Essa aula que a gente teve agora foi essa quarta aula aqui, ó, né? Áreas de atuação na tecnologia. Então a gente ficou aqui, vamos botar aí, né, 30 minutos, 20 e poucos minutos, somente nessa aula, né? Então, se você adquirir o curso completo, o que você vai ver? O que você vai aprender, tá? A gente vai passar por uma introdução da área de tecnologia, né? Ou seja, como que uma empresa de tecnologia de fato funciona. Porque, com certeza, se você está aqui, você não sabe qual é a dinâmica de um time de tecnologia. Por que a empresa precisa dessas pessoas? Mas é só o time de tecnologia? Não! A gente tem comercial, tem RH, tem financeiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a área de tecnologia e o que ela engloba? Área de atuação na tecnologia, que foi a aula que a gente viu hoje. Mitos e verdades sobre trabalhar com tecnologia, né? Quebrar aí alguns mitos, trazer para você quais são as verdades. Como, né, que o Luan, que é o meu sócio, como que ele entrou na área de tecnologia, como que eu entrei para a área de tecnologia, qual foi a nossa jornada. Por que migrar? Né? Quais são as oportunidades que existem no mercado? Possibilidade de trabalho remoto, de trabalho internacional, como isso funciona? Projeções futuras para a área de tecnologia, né? Agora com a inteligência artificial, o que vai acontecer daqui para frente? Como que o mercado vai se comportar? É claro, a gente não tem como, né, cravar como vai ser o futuro, mas a gente consegue ter algumas ideias.
a baixa exigência de formação formal, né, de faculdade, por exemplo, diversidade de perfis e de formações, né, então alguns pontos aqui com relação a por que migrar, né, então a gente entra em detalhes em cada um. As principais carreiras de atuação, então a gente passou um pouquinho aqui de uma forma geral, para dar essa introdução, por isso que essa aula que a gente deu aqui, ela tá na área de introdução, a gente mergulha de fato nas carreiras, né? Então, desenvolvimento, o que é desenvolvimento front-end, back-end, mobile, full stack, vamos se aprofundar mais ainda no que faz um UX designer, um UI designer, análise e ciência de dados, DevOps infraestrutura, sistema de informação, gestão de produtos e projetos, qualidade de software. Então, a gente tem aí um aprofundamento muito maior, né, nas carreiras, nas principais carreiras. E essa parte aqui de carreiras, das principais carreiras, é muito técnica, né? Não que a gente entre no técnico em si, mas o conhecimento que você vai precisar ter e adquirir é mais técnico. Mas vamos falar também um pouquinho sobre soft skills. Soft skills e a sua mentalidade Qual é a mentalidade certa para quem quer entrar na área de tecnologia? Né? Então vamos falar de aprendizado contínuo, vamos falar de comunicação e trabalho em equipe, vamos falar de resolução de problemas e pensamento lógico, vamos falar dos aspectos psicológicos na transação de carreira, inclusive essa aula é uma psicóloga que dá essa aula, né? Não é eu, não é o Luan. Então, os aspectos psicológicos, vamos trazer uma psicóloga para tratar esses assuntos que são extremamente importantes. A gente sabe que a transição de carreira ela envolve muitas dúvidas, muitos medos, é um passo muito que muitas vezes traz insegurança, né? Então vamos falar um pouco sobre isso também, a gente traz isso, né, em uma das aulas. Como se destacar no mercado tech? Né? Então vamos falar um pouquinho de o que você pode fazer para se destacar e conseguir a sua primeira oportunidade. Vamos falar de eventos, de conexões, como que você monta um portfólio, né? Temos um módulo específico para falar de inteligência artificial. Então, o que é a inteligência artificial? Como a IA é usada no dia a dia da tecnologia, né? Muito mais do que simplesmente criar agentes de IA e te prometer que tu vai ficar rico, como tem muitos cursos que hoje estão fazendo, como que de fato a IA está impactando essas carreiras que a gente trouxe aqui, né? Exemplos práticos de IA nas diferentes áreas, né? Então, é bastante conteúdo. E também, no último módulo, a gente tem aí, né, a nossa virada de chave com alguns depoimentos de quem já migrou e como que fez. Né? Então, a gente tem uma introdução a esse último bloco, tem aqui alguns vídeos, né, de pessoas que já fizeram essa transição, o Thiago, o Rafael, o Cauã, o Guilherme, isso tudo dentro do curso. E como que foi essa experiência, né, para eles. E uma mensagem aqui, né, de finalização do curso, mais alguns direcionamentos aí, e fechando realmente tudo isso que a gente viu nesse curso, tá? Então, hoje, né, o que eu tenho para vocês era isso, a gente realmente dá essa vivência do que é uma aula prática, né, uma aula real do nosso curso. Como eu falei, essa aula está lá dentro. Provavelmente vai ser um pouquinho diferente, porque a gente gravou a aula para o curso e gravou a aula aqui para vocês, mas o conteúdo programático é exatamente o mesmo. E espero que tenha te ajudado a entender, né, um pouco mais sobre a área de tecnologia e também o que esperar, né, do curso, caso você decida fazer a matrícula, e também como é a dinâmica da aula e qual é o nível de conteúdo que a gente chega, tá bom? Então, aproveita, esse preço que está no site hoje aqui é por tempo limitado, as vagas são limitadas, eu não consigo garantir que o carrinho vai ficar aberto por muito mais tempo. Então, né, tome a decisão, reflita, mas aproveite, né, que esse preço aqui é um preço promocional. Não consigo dizer aí quando que ele vai, quando que a gente vai ter que subir de preço, até pelo volume, para a gente conseguir dar a melhor atenção a todos vocês quando começarem a surgir dúvidas, né, entrar na comunidade e assim por diante. Tá bom? Então, tome uma decisão. A área de tecnologia pode ser sim para você. Espero que eu tenha gerado valor, né, para você hoje e até a próxima. Tchau, tchau.